principais tributos que toda organização paga é o ICMS e o ISS. A maioria das organizações que trabalham com comércio e prestação de serviço ou vão estar pagando o ICMS ou vão estar pagando o ISS. E a gente vai falar do ICMS. O ICMS, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ele é um imposto que é de competência dos estados e do Distrito Federal. Isso significa o quê? Que ele não é um imposto da União, ele não é um imposto federal, mas sim ele é um imposto estadual. E por que ele chama ICMS? Né? Imposto sobre o Comércio de Mercadorias e Serviços. Porque ele vai ser ativo, né? Quando eu estou dentro da minha organização, eu vendo produtos ou quando eu vou transitar produtos interestaduais ali entre estados, isso vai ser cobrado também. A regulamentação constitucional do ICMS, ela iniciou lá em 1986 com a chamada Lei Candir, que é alterada posteriormente por leis complementares nos anos seguintes até 2002. Tá? O imposto vai se incidir sobre o que principalmente? Primeiro, trouxe direto da lei, direto lá do que fala a Receita Federal sobre o ICMS. Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação em bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, restaurante, lanchonete, bar, tudo paga ICMS sobre a venda de produtos alimentícios e também bebidas. Então, sempre se paga ICMS desses negócios. O segundo negócio, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Então, aquelas empresas de ônibus, transportadoras, aquelas empresas que pegam dinheiro e movimentam dinheiro, elas vão pagar o ICMS porque elas fazem um transporte, tanto interestadual, que é o interestadual, de um estado para o outro, quanto o intermunicipal também, quando ele está se utilizando de um município para o outro. Isso por quê? Porque se utiliza rodovias, isso se utiliza também ao sair a mercadoria de um estado e entrar no outro, muda-se todos os outros aspectos também de impostos que fazem com que deve ser cobrado ICMS para poder com que o estado que está recebendo a mercadoria ele receba parte desse valor, mas também o estado da onde a mercadoria se originou também receba parte desse valor. Prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então, rádios, televisões, redes de comunicação que ganham para poder fazer esse tipo de coisa, para poder reproduzir coisas de comunicação, internet também, empresas que vendem internet, que vendem o serviço de internet, de telecomunicações, também vão pagar o ICMS. Vivo, Claro, Oi pagam ICMS por estar utilizando ali as redes de comunicação. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendido na competência tributária do município. O que isso significa? O município é quem vai reger a competência tributária de quem presta serviço. Isso você já sabe e por isso a gente tem o ISS. Só que nem sempre o município ele vai conseguir ter a competência total dos serviços que estão sendo prestados. Porque muitas das vezes o serviço prestado ali não compreende dentro do âmbito tributário do município. Logo, como o município não pode cobrar, é cobrado o ICMS, que o Estado vai fazer a cobrança desse imposto desse tributo que a pessoa deve. O imposto também vai se incidir sobre fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitas aos impostos sobre serviço de competência municipal, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar a incidência do imposto estadual. Aí entra-se critérios específicos para determinadas prestações de serviços que, dependendo de município para município, o próprio município, em consoante com o Estado, vai estabelecer que, além de pagar o imposto de serviço, é necessário que a empresa também pague o imposto do ICMS. Mas isso altera-se de município para município. Por isso que é difícil dizer para você tipos de serviços que vão se enquadrar nisso, porque é de município para município. Qual que é a dica principal aqui? Eu sempre tenho que consultar, quando eu entro dentro do município, quando eu vou fazer uma escrita fiscal para uma empresa dentro de um município específico, se talvez aquela atividade econômica, né, aquela prestação de serviço que a empresa está realizando, ou a venda de fornecimento de mercadorias, ele vai se enquadrar no ICMS ou, porventura, tem alguma lei complementar, alguma coisa que foi publicada entre o Estado e o município que faça a alteração dessa questão econômica tributária. Sobre a entrada de mercadorias importadas do exterior
por pessoa física ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo permanente de estabelecimento. Também se cobra ICMS. E por que aqui entra-se a questão do consumo e ativo permanente do estabelecimento? Porque muitas das vezes eu posso comprar, exportar alguma coisa que não vai ser de uso pessoal, não vai ser para consumo, mas vai ser alguma ferramenta ou algum imobilizado para dentro do meu estabelecimento. De qualquer forma, em ambos os parâmetros eu vou pagar ICMS sim pela exportação, por ter importado a mercadoria do exterior. Sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Então, se eu presto serviço fora do Brasil, fora do país, eu também vou pagar o ICMS, porque eu estou prestando serviço, então o município não consegue controlar porque está fora. Por exemplo, eu estou prestando serviço lá nos Estados Unidos, em alguma cidade dos Estados Unidos. Logo, como o município, eu foge o raio do município, o Estado ele vai cobrar o ICMS pelo serviço prestado. Sobre a entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis, líquidos e gasosos dele derivados e de energia elétrica quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais cabendo imposto do Estado onde estiver localizado o adquirente. Quem compra energia, quem compra combustível, quem compra gás, paga-se o ICMS. É por isso que no cenário brasileiro econômico sempre se há a diferença gritante entre valores de combustível entre outros estados, valor do gás de cozinha, entre outros produtos, valor da energia também, porque cada estado ele vai ter sua alíquota para ser feita a cobrança dessa venda desse produto. E isso vai se alterar de estado para estado e muda-se bastante. Tem estados que cobram mais, tem estados que vão cobrar menos. O ICMS ele não vai se incidir, e aqui é muito importante você prestar atenção nisso, porque quando eu falo que incide, eu sei, que eu preciso ali entender do que está incidindo para que eu realmente saiba quando vai ser cobrado. Mas também tem as não incidências, e aí quando eu tenho as não incidências, eu posso me aproveitar disso, utilizar isso de maneira legal para evitar que a empresa pague menos impostos, para fazer com que a empresa pague menos impostos. Então, o imposto não incide sobre vendas de livros, jornais, periódicos ou papel destinado à sua impressão. Então, livrarias, bancas de revista, jornais não pagam imposto do ICMS, porque há um incentivo à cultura através dessa prestação de serviço, dessa venda de mercadorias. Então, o imposto ele não é incidido, ele não tem a incidência, não é cobrado de empresas que fazem operação com livros. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Industrializados, semi-elaborados ou serviço. Então, se eu estou fornecendo alguma coisa para o exterior, se eu estou vendendo, eu estou exportando, eu também não pago ICMS, porque isso, o governo faz isso para que eu possa incentivar, para que ele possa incentivar a exportação e assim é o crescimento econômico do país. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Então, se eu vou vender para a indústria vai utilizar dentro da sua matéria-prima, não se há incidência do ICMS. E também se eu vou vender para alguém que vai comercializar esse produto, também não há incidência. Quem paga o ICMS no caso de energia, lubrificantes e combustíveis é o consumidor final sempre. Operações com ouro quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial.
né? Então, se a lei está dizendo que o ouro está como ativo financeiro ou um instrumento de câmbio para troca de valores, não vai se ter a incidência do ICMS. Também a gente tem operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída, de serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar, como sujeito a um imposto sobre serviços de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar. Como, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, para um mecânico, para um borracheiro, a cola que ele compra tem ICMS, ele compra direto da indústria, por exemplo, ele vai pagar ICMS na cola, sendo que ele vai utilizar aquilo lá dentro da prestação de serviço dele. É claro que aqui depende muito de município para município, e se caso o município verificar, ele tem desconto, ele não vai pagar ICMS daquele produto que ele compra para que ajude ele na prestação do serviço. Ele não está revendendo o produto, ele está utilizando o produto integrado à prestação de serviço, logo ele não vai pagar o ICMS. Operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de qualquer outra espécie. Então, vendas de casas, vendas de propriedades de estabelecimentos de indústria, comércio ou de outra espécie, não se incide o ICMS. Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência de inadimplência do devedor, né? Então, se eu coloquei algum carro em penhora, uma propriedade em penhora, também não se incide ICMS sobre o valor dessa penhora. Operações de arrendamento mercantil não compreendida a venda do bem arrendado ou arrendatário. O que é arrendamento? Eu estou alugando, eu estou cedendo a utilização daquele bem para alguém, para que ela possa trabalhar e ganhar dinheiro ali. Então não se paga o ICMS, a não ser que eu faça a venda do bem arrendado ou arrendatário. Então, se eu estou só arrendamento, só estou fazendo arrendamento, não tem a questão do ICMS. Se eu vendo, aí sim vai se incidir o ICMS. Operações de qualquer natureza que decorra a transferência de bens móveis salvados do sinistro por companhias seguradoras. Então, se teve algum problema no carro, bati o carro, não vou pagar ICMS sobre uma transferência de um veículo batido ali, porque foi feito um sinistro e a seguradora vai arcar com os custos. Por quê? Quando a gente bate um carro, que a gente está com um carro segurado, por exemplo, a seguradora ela fica com aquele carro e ela vai te dar outro, né? Então não faz sentido eu pagar ICMS nessa transferência. O ICMS e o contribuinte. O contribuinte do ICMS é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, fora do Brasil. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade, primeiro, importe mercadorias do exterior, ainda que as destine ao consumo ou ativo permanente de um estabelecimento. Segundo, seja destinatária do serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Terceiro, adquire em licitação de mercadorias apreendidas ou abandonadas. E quarto, adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. E aí nós temos o fator gerador do ICMS, né? O que é o fator gerador? O que gera o imposto, né? Como que o imposto inicia? Da onde surge o imposto? Primeiro, o imposto do ICMS, ele vai sair da saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, mesmo... por que é interessante entender isso? Porque mesmo que eu tenha uma mesma empresa, eu tenho filiais dela, se eu tirei de uma empresa e mandei para outra filial, eu vou pagar imposto da mesma forma, porque eu estou fazendo uma saída e uma entrada. Então, mesmo que elas estejam no meu nome, mesmo que eu seja o próprio dono, eu vou pagar imposto sobre isso aí também. Segundo, do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. Terceiro, da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado no estado do transmitente. Quarto, da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. E quinto, do início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza. Sempre quando se houver, então, a prestação de serviço, o início dela, ou o fornecimento, a transmissão de alguma mercadoria para uma pessoa terceira, para uma outra pessoa ou para mim mesmo, dentro do mesmo estado, dentro do mesmo titular,
eu vou pagar o ICMS, vai ter a incidência do ICMS. Também do ato final do transporte iniciado no exterior. Depois nós temos das prestações onerosas de serviço de comunicação, né? Então rádio, TV e internet, tudo mais, eu vou pagar ICMS por conta da prestação de serviço cobrada. Do fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, né? Então se eu vendo um ar-condicionado e eu mesmo instalo esse ar-condicionado, eu vou pagar ICMS porque a prestação de serviço ela está junto ali com o fornecimento da mercadoria. Não compreendidos na competência tributária dos municípios, então essa prestação de serviço que não está compreendida, por exemplo, lá no município eu não consigo ter regulamentada a prestação de serviço de instalação de ar-condicionado, logo eu pago ICMS. Ou compreendidos na competência tributária dos municípios, mas se houver a incidência da lei obrigando-se a recolher também o ICMS, eu também vou pagar ICMS ali pela venda de mercadoria com a questão da prestação de serviço relacionada. A gente tem também outros fatores geradores, como desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas no exterior. Né? O que é o desembaraço? É quando a mercadoria chega, eu verifico e libero se ela está ou não apta para entrar no Brasil, se está tudo pago ali fiscalmente. Como tem empresas que fazem isso, elas pagam ICMS também. Do recebimento pelo destinatário de serviço prestado no exterior, da aquisição em licitação pública de mercadorias importadas do exterior, apreendidas ou abandonadas, da entrada no território do Estado de lubrificantes, combustíveis, derivados de petróleo e energia elétrica, e da utilização ou serviço cuja prestação seja iniciada em outro Estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente. Então, se eu contratei um serviço em outro Estado e ele veio executar aqui e não está vinculado a nada que eu fiz antes, então eu vou pagar o imposto do ICMS sobre isso também. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!